A reunião entre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Suzano e o INCRA empacou. Vocês se lembram que as fazendas, está aqui no nosso portal cnnbrasil.com.br, as fazendas da Suzano estavam invadidas por gente do MST. Aí vem o governo e diz o seguinte: olha, nós queremos que vocês deixem disso para o MST, deixem as fazendas invadidas. A Suzano já tem decisão judicial determinando a reintegração de posse, então saiam, porque com vocês fora nós vamos intermediar um acordo. Por quê? Porque com vocês invadindo dentro da fazenda, a Suzano diz que não conversa, não tem papo. Aí o MST diz o seguinte: bom, mas a gente vai sair, da última vez que nós saímos e eles prometeram um acordo, já faz 12 anos, foi em 2011. E agora? Não, agora vai ficar tudo certo, vamos garantir para vocês essa terra. Que o MST entende que é uma terra improdutiva, porque ninguém come, eu vi essa explicação de um dirigente do MST, ninguém come eucalipto, mas a Suzano, né, ela precisa do eucalipto, é a matéria-prima para a produção de papel, por exemplo, né, entre outras coisas. Enfim, o fato é que houve esse impasse. Aí o governo disse o seguinte: não, a gente vai comprar essas terras no nosso programa para reforma agrária e vocês vão para lá, aí com posse, tudo certinho, documentação, a Suzano indenizada e a vida vai seguir. Faltou uma coisinha só: dinheiro. O INCRA não tem dinheiro para comprar as terras e indenizar a proprietária, que é a Suzano. Então, temos novamente um impasse naquela região do sul da Bahia. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, vai avaliar o que é possível fazer, mas o imbróglio é esse: as terras estão lá, a Suzano admite negociá-las desde que seja indenizada por isso, ela é a proprietária das terras. O MST diz que já houve uma negociação lá em 2011, a mesma promessa, não cumpriram, por isso eles retomaram a invasão da área, saíram acreditando num acordo. O governo que prometeu o acordo, a hora que foi abrir a gaveta, professor Marco Antônio Villa descobriu que não tem dinheiro para fazer a indenização da Suzano. Bem, é uma falácia dizer que você não come eucalipto, a gente não come borracha também, né? E nós temos tantas plantações, inclusive aqui no estado de São Paulo, da produção de látex, tá? Então isso é uma falácia do MST, não é por aí a discussão. O ministro do Desenvolvimento Agrário disse que o orçamento ele tem cerca de 2 milhões de reais. A área, de acordo com a Suzano e de acordo com o que foi levantado, custa 200 milhões. Então, temos uma pequena diferença de 198 milhões de reais. Então, vamos pensar economicamente sem ser grandes gênios. Não somos o Keynes aqui, o Ricardo, o Adam Smith, não. Vamos pensar o seguinte: o governo, de alguma forma, vai alocar esses recursos de algum outro lugar e vai pagar a Suzano 200 milhões de reais. Para instalar as famílias, vai ter um custo. Né? Não é da noite para o dia que você instala um número X de famílias. Precisa de equipamentos, incentivos, fertilizantes. A produção também não vai ocorrer da noite para o dia. A pergunta é: vale esse investimento agora? E por que eu estou querendo dizer isso? O MST foi criado em 1984, se eu não estiver enganado. Se não me engano, foi em 1984. Em 1984, eu não tenho exatamente aqui o número de toneladas de grãos, mas eu acho que o Brasil era em torno de 60 a 70 milhões de toneladas, aproximadamente. Hoje, estima-se em 2023, se eu não estiver errado também, cerca até de 300 milhões, estão falando. Outro dia nós falamos nesse número aqui, ou seja, quase que 5 vezes o que produzia na época que foi criado o MST. Então o MST foi criado numa conjuntura em que a questão da produção de gêneros alimentícios, especialmente para abastecer os grandes centros urbanos, era uma questão importante. Era uma questão muito importante. Havia a tal carestia, que hoje ninguém nem conhece mais essa palavra, que era a ausência de produtos básicos. Hoje, nós temos abundância desses produtos básicos. A questão que se coloca, política agora, primeiro foi econômica, é que o MST, ao fazer esse tipo de ação, como nós vimos, isola ainda mais o governo Lula no Congresso Nacional. Nós vimos que a bancada ruralista, vamos chamar assim, ela é muito poderosa. Ela tem quase a maioria dos parlamentares da Câmara dos Deputados e a maioria dos parlamentares do Senado.
Terceiro, esse é um governo politicamente frágil. Nós estamos vendo, né, nos primeiros 2 meses e meio aproximadamente que é um governo frágil. Ele não colocou ainda as questões vitais para votar. Então, o que serve o MST em termos políticos, eu estou falando bem instrumental para o governo? Nada. Ele só cria problemas. Em termos econômicos, eles têm algum significado econômico hoje para a produção de alimentos tão significativa como poderia ter nos anos 80? Não. Por que ficar, portanto, com essa aliança ideológica? É necessário ter coragem. O Partido Social Democrata Alemão, no final dos anos 1950, abandonou o marxismo e falou: chega de revolução, o nosso caminho são as eleições. E aí venceu as eleições municipais, foi o primeiro chanceler, depois Willy Brandt, e assim por diante na antiga Alemanha Ocidental. É preciso que o PT diga, eu sei que não é fácil, é uma disputa ideológica, até dentro do partido, uma espécie de adeus MST. Senão vai viver uma situação semelhante ao filme Adeus Lenin, né? Que alguns de vocês devem ter assistido. Você começa a construir uma situação fictícia para a mãe, que ficou doente antes da queda da Alemanha Oriental e ficou boa com o fim da Alemanha Oriental, não sabia, e aí os filhos ficam enganando, como se vivesse naquela situação antiga. O PT vive uma situação semelhante. O PT precisa ter coragem de dizer o seguinte: o MST tem as suas cooperativas, continua com as suas cooperativas que funcionam, etc, etc, etc. Agora, a reforma agrária hoje, especialmente nessa área onde está a Suzano, são terras produtivas. Portanto, chega de apoiar a invasão, porque isso dá um sinal ao mercado de insegurança jurídica, de rasgar as leis e a Constituição, no momento que o governo está frágil politicamente e nós dependemos economicamente, o Brasil, do agronegócio. Adeus MST, apoiando o que existe já de cooperativas. Agora, manter esse apoio que o PT tem ao MST é ruim para o PT e para o Brasil. 8h11, queria chamar também o Gustavo Uribe para a gente conversar um pouquinho. Uribe, eu sei que você tem uma apuração interessante, o professor estava lembrando agora ainda da fragilidade política do governo, que surgiu numa circunstância muito específica, né, com um parlamento com tendências opostas ao que pensa o governo, majoritariamente opostas ao que pensa o governo. Anteontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou, falou: olha, o governo não tem base na Câmara ainda nem para votar projeto simples, o que dirá proposta de emenda à Constituição. Mas no Senado o governo conseguiu, com um acordo aqui, outro acordo acolá, se blindar numa disputa importante para o jogo político como um todo lá, não é, Uribe? Se blindou bastante, Colombo, ainda mais agora na distribuição das comissões, deixou de fora aqueles partidos considerados de oposição. Esse é um expediente, Colombo, que não era normal antes de 2019. Antes seguia a chamada proporcionalidade. Então, as bancadas que eram maiores, os partidos que fizeram mais senadores, tinham mais direitos a comissões. Hoje não. Desde 2019, quando Davi Alcolumbre assumiu o Senado Federal, começou-se a usar o critério dos apoios. Quem apoiou aquela chapa vencedora para o comando do Senado Federal tem poder de distribuição. E aí seguiu-se essa lógica com Rodrigo Pacheco na primeira eleição dele e agora na segunda. Partidos como PP, PL e Republicanos, o PL é a segunda maior bancada do Senado Federal, ficaram sem nenhum comando de comissão permanente. No total são 14. Apenas uma ficou sem liderança, que é a Comissão do Futuro. É uma comissão permanente do Senado Federal que discute projetos de médio e longo prazo, como crise hídrica, crise elétrica, por exemplo. As demais foram distribuídas entre os partidos da base aliada. E a União Brasil, PSD, MDB e PT ficaram com as maiores comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, que é a grande comissão mais poderosa, é a peneira de todos os projetos de lei que passam no Senado Federal, continua com Davi Alcolumbre, que já surge aí como um futuro candidato à presidência do Senado quando Rodrigo Pacheco sair no segundo biênio do atual mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. E há também agora uma discussão desses partidos de oposição, que já que ficaram sem nenhuma comissão permanente, pelo menos presidentes, querem a comissão mista do orçamento, que é importantíssima, que é a comissão que elabora o orçamento da União. Então essa queda de braço não deve terminar agora, mas no Senado Federal o terreno é mais tranquilo. Na Câmara dos Deputados, não. Nós temos 30 comissões hoje, 9 ainda não têm acordo, e entre elas, Colomba, a de meio ambiente,
que é muito polêmica porque muitas vezes é ela que decide algumas regulamentações do meio ambiente e pode também fazer fiscalizações caso o governo federal não cumpra metas ou não preserve a floresta amazônica ou a região do Pantanal, que costumam ser as mais afetadas pelas queimadas todos os anos. Então, na Câmara dos Deputados o jogo é outro. E aí, Colombo, tem a questão da distribuição de cargos. Não foi à toa que Arthur Lira veio a público dizer que o governo federal não tem base aliada. Tanto a União Brasil como o PP, eles querem, para apoiar o governo de uma maneira mais efetiva, distribuição de cargos de segundo e terceiro escalões. Esse foi o recado dado a Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais. Inclusive, esse assunto será tratado daqui a 45 minutos. Vai ocorrer no Palácio do Planalto a reunião do Conselho de Governo, que é formada pelos ministros palacianos, a cozinha do Palácio do Planalto, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, vice-presidente, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também as lideranças do governo no Congresso Nacional. E a base aliada é um dos temas principais. Como conseguir atrair mais parlamentares do União Brasil? O União Brasil tem 59 nomes, 40 deram indicações de que podem apoiar a pauta governista, sobram 19, e esses 19 são importantíssimos para tentar fazer avançar tanto o arcabouço fiscal como a reforma tributária.